defesa por território, disputas políticas, expansão do Estado. Estes foram alguns dos motivos dos conflitos existentes no Estado do Paraná. E é sobre este tema que vamos conversar agora neste bloco do programa. Nilson, qual a influência do contestado Porecatu, Pitanga, na construção da identidade do Paraná? Digamos, não podemos pensar na construção de uma identidade estadual sem passar por esses movimentos que foram movimentos armados. A identidade que se tem do Paraná até então, e ela é muito forte, a identidade a partir do tradicional, e o tradicional é a partir de Curitiba. Ou seja, tu relega na construção desse Paraná, dessa identidade, o fato de que o interior existe. Não, digamos assim, se considerarmos o fato que há 60 anos de interior, até pode ser. Mas esses movimentos e o levante, e os levantes que eles propuseram, inclusive fazendo face, né, ao Paraná tradicional, a Curitiba, faz com que eles entrem no conjunto dessa construção de identidade. Talvez haja uma resistência nesse processo histórico do que é o Paraná a partir da força de Curitiba. Mas a identidade de um Paraná num todo só vai se dar a partir do momento que tu pegue todos esses movimentos, que são muito fortes no interior, mais a construção antiga do Paraná tradicional, tropeiro, do ouro, do mate, com digamos assim, um conjunto de pensamentos que formam o povo do Paraná. Então, estuda-se muito o tradicional daqui e não aquilo que, de certa forma, o interior ajudou a construir. Tu vai ter, inclusive nesse interior do Paraná, vários movimentos que vão ter depois referência nacional surgindo, como o MST. Ele vai surgir neste interior. Então, é recente, mas ele passa a ter um papel de atuação, inclusive política, além Estado. Então, ele está na identidade, só que é muito pouco tratado. Não é? No ano de 2006, você fez uma exposição sobre o contestado. O que você trabalhou exatamente? A exposição que, de certa forma, relembrava ou comemorava os 90 anos do fim da Guerra do Contestado, ela queria trazer para a capital uma discussão muito esquecida. Porque na história oficial o contestado é o fechamento digamos assim, do território do Paraná. Só que, tudo bem, é o fechamento desse território que está em construção ao longo do século XIX e XX. Mas como que ele é construído? Ele é construído pelo povo, que inclusive vai dar uma identidade ao território. Então nós trouxemos a exposição para Curitiba, montamos ela aqui, e a repercussão foi muito boa. Nós recebemos alunos de quase 100 escolas públicas do estado inteiro, não pensávamos que viriam tantas pessoas, e mais de 6.000 pessoas visitaram a exposição, e daí uma parcela, digamos assim, mais tradicional de Curitiba, desse Paraná tradicional, que dá a identidade de um Paraná, vai reagir principalmente à figura do monge, porque logo que tu chegava na exposição, tu tinha a foto do monge João Maria, que é uma figura do contestado, da Lapa e de todo o interior do Paraná, com um punhadinho de quirera, um ramo de mate, uma espada de pau, e aquilo simbolizava todo o povo do sertão do interior do sul do Brasil. Ou seja, esse povo que está no interior do Paraná, que de certa forma não é contabilidade oficial. E daí tu tem uma reação a isso, porque o museu é um espaço de elite, de glamour, para representar os grandes. Ora, um monge e um punhadinho de quirera com erva mate que lembra o povo pobre, de certa forma seria antítese. Chocou, e algumas reações foram bastante fortes, mas a exposição ficou por 3 meses, inclusive eram 2 meses e 10 dias, e levamos a 3 meses para atender as escolas do estado. Então foi o primeiro momento que se conseguiu romper, não é? Digamos assim, uma ferida de 90 anos ainda não apagada na construção do Paraná. E são muitas feridas. Se o contestado tem 90 anos e é uma ferida aberta, daí tu pensa a chacina de Pitanga, tu pensa o papel do levante dos Poceiros no Sudoeste, tu pensa Porecatu, que são coisas de 50 anos. E qual a leitura, então, voltando à questão do contestado, qual a leitura oficial do contestado? São muitas leituras oficiais do contestado, até porque são várias possibilidades de análise. O contestado é um complexo de coisas e uma série de interconexões de situações que envolvem um povo sobre um território. Então tu pode analisar a partir do viés do território, discutido entre Paraná e Santa Catarina, tu pode pensar na questão que envolve a religiosidade cabocla, tu pode pensar na luta de um povo contra o domínio do capital estrangeiro, que era o capital norte-americano da Brasil Railway Company, da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Tu pode pensar o contestado como o primeiro movimento em defesa do meio ambiente da história do Brasil e talvez das Américas. Por quê? Porque o povo caboclo, de certa forma, vivia na floresta de araucária e eles alimentavam os porcos com pinhão, plantavam milho que fazia uma quirera, porco, pinhão,
né? E plantavam abóboras e outras coisas, então a floresta tinha que existir. E nessa floresta tinha a erva mate. Então tu traz uma vara de porco até Curitiba, tu traz a erva mate até Curitiba, ela está associada à riqueza do nascer dessa região metropolitana hoje de Curitiba e de outras cidades importantes do Paraná, associadas à natureza. A partir do momento que o capital estrangeiro derruba a floresta para levá-la para fora, tu começa a quebrar essa cadeia, não ecológica, mas socioambiental. E ela literalmente é rompida, então eles vão lutar em defesa desse meio ambiente, mas vão perder. E a Estrada de Ferro também foi geradora desse conflito? Foi. Foi porque, a partir do momento que se estabeleceu o contrato da Estrada de Ferro, os norte-americanos teriam 30 quilômetros de cada margem da Estrada de Ferro para se apossar, retirar dali tudo que fosse necessário. Depois, isso é reduzido a 15 quilômetros. Mas 15 quilômetros de cada margem de uma Estrada de Ferro por 1.403 quilômetros é um território considerável. Não é? Então, e essa companhia estrangeira vai trazer 200 soldados de milícia norte-americanos, chineses, italianos, gente do mundo todo que trabalha com eles. E também a extração de madeira. Sim. Eles, então, vão desalojar esses caboclos que habitam o sertão, nesse processo que envolve a floresta. E vai ser uma forma muito violenta, né? Tu vai ter desde estupro até a queimar a casa do caboclo com a família dentro e assim por diante. Então, tem a reação a esse tipo de coisa também. E de que forma você retratou isso na exposição? Foi difícil, porque nós tínhamos que pegar tantas coisas e colocar em 3 salas do museu, né? Então, na primeira sala do museu, nós colocamos fotos da batalha. Bom, a chegada já é o monge e esse modus vivendi dos caboclos de então. Daí depois, atrás do monge e dessa parte histórica do caboclo, que é muito menor em material do que a dos militares, né? E então, daí, atrás deles, que chegaram depois, nós colocamos a história militar do processo. Então, é o uniforme do João Galberto, a metralhadora e assim por diante. Na segunda sala, esse choque de modernidade que teve, então, a Estrada de Ferro, a aviação de guerra, a primeira na história das Américas, e a Companhia Madeireira Lumber, dos Estados Unidos, também, que levou praticamente toda a floresta de araucária daqui. A última sala seria o Contestado Hoje. O Contestado Hoje seria, digamos assim, uma frase do próprio Contestado, né? O Contestado, segundo um historiador, que é Vicente Teles, do Irani, ele fala que é a voz do passado, falando ao presente, que é o que se vive, que é o que se viu no museu, e para o futuro, e o futuro é a educação. Então, a última sala, o aluno sentava lá, assistia um pequeno vídeo do último sobrevivente paranaense do Contestado, via os projetos atuais do Contestado e, de certa forma, inclusive, os professores poderiam voltar e pensar em projetos. Nós temos projetos hoje que envolvem escolas públicas sobre o Contestado, até porque ele é marcante em muitas cidades do Paraná. Quais são esses projetos? Os projetos são principalmente, digamos, introdutórios, de buscar nas famílias dos próprios alunos a relação histórica com o Contestado. Ou seja, o avô de alguém lutou na guerra ou trabalhou na Companhia Norte-Americana. Então, tu começa a construir a partir da base, ou seja, do chão da escola, a própria história do Contestado, que é uma guerra nacional e até internacional. E depois outros projetos são, digamos assim, mais didáticos do sentido ir à biblioteca, pesquisar nos livros e assim por diante. Mas eu acredito que para o aluno o mais importante seja buscar primeiro na família. Um avô que trabalhou para a Companhia Norte-Americana. Tem aquela questão da proximidade também, né? O que é fundamental, torna a história mais atraente, né? Ou seja, a minha família participou disso. E daí não importa necessariamente em que lado ela estava na guerra, mas participou. Há um messianismo muito presente neste movimento, Nilson? O discurso do messianismo no Contestado é principalmente oficial. Porque quando tu pegas, no final do século XIX, início do século XX, o messianismo, tu associa ele a Canudos, tu associa outros movimentos messiânicos que aconteceram no território nacional e fala que o Contestado é equivalente. Então, o messianismo seria o fanatismo religioso de uma população ensandecida, enfurecida, uma horda de fanáticos. A historiografia brasileira, principalmente após a ditadura, a partir dos anos de 85, ela começa a romper essa ideia messiânica, fanática e doente, ou seja, o dito messianismo, então, é a fé que eles vão ter na ressurreição do monge João Maria, o Zé Maria, né, intimamente para os camponeses, que iria ressuscitar, que voltaria para, digamos assim, fazer com que eles vivessem numa situação muito mais positiva. Mas essa foi uma grande tática de guerra. Ou seja, eles se mantiveram unidos a partir da fé de que o monge voltaria. Então eles estavam lutando também, acreditando nesse retorno. Ele voltaria com 3.000 soldados de São Sebastião, para pôr fim à República do Diabo, que era a República do Brasil de então, na concepção do caboclo. É possível ver ainda muito desse messianismo?
As marcas, digamos assim, religiosas do contestado estão em todo o território do sul do Brasil. No Uruguai tu vais encontrar, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Então a gente fala que de Cuiabá até Montevidéu tu vai ter cruzes, olhos d'água de São João Maria. No Paraná são quase que incontáveis, nós não temos uma estatística de quantos pontos quanto esses. Mas é certo, em cidades como Pitanga, no centro do estado, muitas famílias ainda batizam seu filho na igreja normal, ortodoxa, e depois, antes de completar 10 anos, tu vai até o olho d'água de São João Maria e batiza em nome do monge, que já é uma segunda garantia, né? Então isso é muito presente. É a fé. Porque, digamos assim, a República pode ter destruído muitas coisas no contestado, principalmente materiais, a vida do camponês, e muitos camponeses morreram também. Mas não mata a essência. A essência é a vida, é a fé, né? É fazer parte de um território. Então, quando tu pega o contestado, com essas marcas hoje, por exemplo, de batizar o filho, digamos, nós poderíamos analisar pelo viés da própria territorialidade. Tu não apagou completamente aquele momento do início do século XX. Então isso está nesse processo de territorialidade. Isso é passado depois de geração para geração. Faz parte da cultura. Da cultura e da própria identidade sulista do interior, não do litoral. E qual foi o desfecho do conflito do contestado? Foi violento, muito violento. Como toda guerra no seu final, ela é extremamente violenta, né? Até porque a República levou 4 anos para conseguir abafar o movimento, que é uma luta pela terra, pelo direito à terra. A história da construção do Brasil e do Paraná também nesse processo longo, lento e violento é o direito de pertencimento, de estar à terra, de viver da terra, de alimentar os filhos. E durante 4 anos, os camponeses do contestado, umas 30 ou 40 mil pessoas, venceram todas as ofensivas da República. 80% do exército brasileiro atuou no final da guerra no contestado, mais a polícia do Paraná, mais a polícia de Santa Catarina e mais uns 2.000 vaquianos, mercenários contratados no Rio Grande do Sul para matar. Então tu tem esse conjunto todo oficial e legal que representa a República e tu tem os camponeses no centro. Só que como o exército havia perdido muitas batalhas e muitos líderes militares por ali passaram, morreram, o último, que será o Setembrino de Carvalho, vai buscar na Europa novas táticas de guerra. Porque era difícil para o exército vencer o povo do contestado no território contestado, que era um território equivalente hoje ao Espírito Santo. Então eles vão buscar a guerra de arrasamento por coluna. Então nós vamos ter a entrada de 4 grandes colunas do exército brasileiro, leste, oeste, norte e sul, e elas vão arrasando todo o território, destruindo as cidades do contestado, as cidades santas, que eram 28. Então até que chega a última cidade santa, que é Santa Maria. E daí, durante a Páscoa de 1915, o exército vai bombardear a Cidade Santa, onde há mais de 10.000 pessoas, oficialmente se fala nisso, né? Por 10, 15, 20 horas consecutivas, durante toda a Semana Santa de 1914, promovendo assim, uma das Semanas Santas mais sangrentas da história do Brasil e das Américas até. E eles conseguem entrar no dia da Páscoa em Santa Maria. Então, esse tipo de tática de guerra vai ser utilizada depois na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, tu veja, tu tem uma coisa utilizada no interior do Paraná e de Santa Catarina que, de certa forma, vai ser usado depois na Segunda Guerra Mundial para destruir a Alemanha. Então, nós vivenciamos a guerra de arrasamento antes. Isso é impressionante. E os camponeses vão usar a tática de guerrilha no território equivalente aos vietnamitas contra os norte-americanos. Então, o contestado permite fazer esses links históricos para entender a história da humanidade e a luta dos povos. E daí, no final, eles destroem Santa Maria. E daí queimam 5.000 casas, 11 igrejas, inclusive igrejas vão ser queimadas com pessoas dentro, 400, 500 pessoas, para economizar munição. Hoje, em Santa Maria, no que ficou conhecido como Vale da Morte, não mais Vale de Santa Maria, tu consegue ainda retirar da terra uma munição muito vasta. E a chacina de Pitanga, então, vem depois? A chacina de Pitanga, coincidentemente, ela ocorre concomitantemente à Guerra do Contestado. Ela acontece em 13. Em 13 nós estamos em guerra no Contestado. E ela vai acontecer porque, na realidade, o Estado vai, digamos assim, oficialmente proceder à colonização por imigrantes europeus da região de Guarapuava, que vai no sentido centro do Estado, onde está Pitanga. Só que essa área já era habitada por poceiros, por índios que conviviam ali. À medida que esses colonos entram, erguem a cidade de Pitanga, evidentemente, e vão entrar em choque.
com os poceiros e com os índios. Tu tem levas de colonos europeus chegando e se deparam numa terra que já tem dono, que são os poceiros. E eles vão entrar em choque, mas eles chegam com um documento do Estado dizendo, bom, tu tem direito a uma gleba de terras. E daí, creio que em abril de 1913, nós vamos ter essas fagulhas que estão acontecendo ali em Pitanga, se transformando num imenso incêndio. Daí tu vai ter uma guerra que envolve os tradicionais de Pitanga, vamos dizer, os poceiros, mas os índios contra essa colonada que está chegando. Não no sentido pejorativo da colonada, mas essa gente diferente, né? E eles vão ser expulsos dali à força, até Guarapuava. E nesse processo de expulsão, porque os poceiros e os índios se consideram os donos da terra, nós vamos ter uma chacina terrível. Tanto que a cidade de Pitanga é destruída e depois ela é construída, reconstruída, alguns quilômetros além de onde ela está hoje, no meio do estado do Paraná. Nessa retirada tem algumas passagens assim que são muito ardidas e são marcas que estão ainda nas cercas em Pitanga. Por exemplo, uma família de colonos fugindo dessa rebelião, dessa chacina, tem, digamos assim, todos os membros da família degolados a facão, inclusive a mulher está grávida e com o facão é arrancado do ventre dela o bebê e pendurado na cerca. Então essas são as imagens extremamente violentas que ficaram. E se tu fores pensar que a população de Pitanga está ali há bastante tempo, inclusive os tradicionais e não só os europeus que depois voltam e recolonizam, então eles vivenciam. Essa história oral está, de pavor, está com todos. E é aí que a escola deve entrar, né? O projeto, tu tem que ter um projeto para fazer com que a escola reconstrua, ou pelo menos armazene essa memória. Não é? Para que isso não seja perdido. Para que não se perca, porque é uma das passagens da história violenta do interior do Paraná menos estudada. Tu não vai encontrar em livro didático nenhum do Brasil e nem do Paraná. Então fazer essa pesquisa foi bem difícil. É dificílimo, mas por sorte ainda há sobreviventes da época. Mas vejam, são sobreviventes de 1913, então são sobreviventes que estão já, né, deixando de existir. Então é fundamental que nesse momento a própria escola faça esse resgate a partir das famílias das crianças. E ao mesmo tempo é gratificante, né? Com certeza. E Porecatu? Porecatu acontece a partir da colonização oficial do norte do estado. 1950, mais ou menos. Começa nos anos 20 com o café, com Londrina, depois avança sobre Maringá, daí chegamos nos anos 40 e a situação já é complicada. Veja, tensa, né? Tu tem sobreviventes do contestado, sobreviventes da chacina de Pitanga, vivendo nesse sertão que é o Paraná. E eles vão estar no interior de Londrina, de Maringá e de outros lugares. Quando oficialmente chega a colonização ao norte do estado, tu tem poceiro. Aliás, muitos poceiros. E tu tem índios também. Só que o processo de colonização tardio da marcha para o oeste do Paraná, ela vai se chocar com essa população que já habita essas terras. E essas terras vão ser limpas para a colonização, num processo civilizatório. E nesse processo de limpeza, tu vai ter uma série de duplicidades de titulação de terra, que vai ser uma marca em Porecatu, que coincide, digamos assim, nos atos mais violentos com a guerra na Coreia. Então, a guerra de Porecatu também vai ser conhecida no Brasil como a Coreia Brasileira. Uma verdadeira caça aos comunistas. De como tu vai explicar essa relação de alguém que está chegando para tomar posse de um pedaço de terra, onde já tem uma outra pessoa que inclusive já tem um pedaço de papel que diz que a terra é sua? Não dá para questionar até mesmo até que ponto é civilizatório, como você falou? É que a construção de um país como o Brasil, que tem uma natureza tão vasta, qualquer momento como esse de colonização é um processo civilizatório. E é questionável dizer que é civilizatório porque o que seria civilizado seria a antítese da violência, né? Hoje tu pega o estado do Pará no Brasil, ele vive a mesma situação que o Paraná viveu nos anos 40 e 50. Na Terra do Meio, a Dorothy Steng, assim por diante. Tu derruba a mata, tu vende as terras, coloniza as terras e gera violência. Então eu sempre falo para os meus alunos... Pensar que isso acontece ainda, né? Não, e eu uso esses exemplos para os meus alunos na faculdade. Até mesmo na escola eu já usava, dizendo assim, o Paraná dos anos 40 e 50 é o Pará de hoje. Até os nomes são muito próximos. Ou seja, é o dito processo civilizatório que não é civilizatório, que é violento, e assim por diante. O desfecho de Porecatu vai ser trágico, ou seja, muitas pessoas vão ser perseguidas e fuziladas porque tu vai associá-los aos comunistas. Então tu vai ter criança de 10 anos sendo fuzilada, porque é agente do inimigo, ou seja, comunista. E você falou que essa história é construída por esses relatos, e apenas com os relatos é possível construir essa história? Além dos relatos, porque só dos relatos vai ser difícil. Tu vai trabalhar com a história das ideias,
não é? A história oral e assim por diante. Além disso, tu tem que partir para a análise científica que envolve, evidentemente, a questão da terra num país como o Brasil, e daí tu tem leituras clássicas, né, José de Souza Martins e Grazianos da vida, que produzem um arcabouço teórico de entendimento da violência da ocupação do território nacional. Inclusive, eles acabam usando muito do Paraná como exemplo disso. Não necessariamente como exemplo positivo, porque é violento demais, né? Mas não dá para ficar só na história oral. Mas a história oral prova para quem está na cidadezinha, por exemplo, como Porecatu, não é? Que é uma cidade que nem todos os paranaenses conhecem, mas ela leva o nome de uma guerra, de que eles são parte de um processo histórico violento na construção do Paraná. E eles são parte dessa identidade, de uma identidade paranaense que talvez não esteja totalmente concluída e que é violenta. A história da construção do Estado é um banho de sangue, né? Se tu fores pensar o contestado, a chacina de Pitanga e agora Porecatu, as perseguições e os horrores é um banho de sangue. É a antítese da história oficial. A história oficial não é um banho de sangue. O banho de sangue é a história que o avô de um aluno conta em sala de aula. Porque ele vai contar o que viveu, ou o que presenciou. A história oficial é muito mais bonitinha. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco. Conhecer a história do lugar em que se vive é indispensável na educação para que o aluno também se torne um sujeito crítico. Confira no próximo bloco.